Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 78. Então, a sequência, eu repito, nós continuamos na questão 113, Espíritos Puros, Livro dos Espíritos. Agora você observa bem, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Nós produzimos 4, 6, 8, 9 vídeos. 9 vídeos. O esmiuçamento não é uma coisa séria. Olha, a gente tenta tirar aqui, tá tudo buraco. E olha, não é fácil já tá tudo buraco não, hein? Ele garra lá dentro e você pode arrebentar ele, mas você não consegue tirar ele. Mas tudo bem. Então, olha só. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Ai, Jesus amado. Vê se ajuda, viu, vó? Não fica só esperando o pagamento fim do mês, não, porque senão só já não paga, né? Só já não paga aluguel, não paga força nem água. Vê se ajuda aqui agora. Porque não tem jeito. Então, essa felicidade, porém, desses espíritos puros, não é a de ociosidade monótona. Então, eles não vivem na ociosidade monótona. A transcorrer em perpétua contemplação. Perpétua é de eterna contemplação. Então, esses espíritos puros, eles não vivem, né, na perpétua contemplação, quer dizer, na eterna monotonia, na eterna contemplação, quer dizer, na eterna ociosidade, né? Na eterna, como se diz aqui na Terra, quando eles cultuam muito certos seres, eu me esqueço, que é muita coisa até agora, né, gente, que a cabeça vai cansando. Mas tudo bem. Então, esses seres, eles... essa felicidade deles é diferente. A felicidade dos bons espíritos, dos espíritos puros, é em servir o Pai. Nós já explicamos no vídeo anterior, pois nós não vamos explicar mais. De auxiliar os seres necessitados, né? Porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles não vivem em perpétua contemplação. Eles não vivem assim, perpétua contemplando Deus. A contemplação dos espíritos puros com relação a Deus é servindo o Pai. Isso é que é perpétuo. Isso é que é perpétua contemplação. Chegou neste nível de espírito puro, que é um reino, que depois eles entram no outro reino, que é o reino do perfeito. Esses espíritos nunca mais eles entram no nível de retrógradas. Calma lá.
retrógrada na questão da mentepsicose. Você entendeu? Eu vou explicar isso. Retrógrada é na questão da ociosidade, da preguiça. Por que não? Da vagabundagem. Então, é um espírito, não existe o retrógrada até o estado da mentepsicose. Você entendeu? Mas existe aqueles que estacionam mediante o estágio evolutivo, que não deixa de ser um retrógrada. Mas o retrógrada a reinos inferiores, como o retrógrada, o hominal, que acha que ele consegue ser um retrógrada ao nível a voltar ao corpo de um animal, que é a mentepsicose, isso não existe. Então, por exemplo, você nunca mais vai voltar a ser um cavalo, por mais que já foi. Quê? Você vai ver só nos 3 reinos. Você não vai voltar a ser um elefante mais. Quê? Já foi, mas não vai ser mais. Calma lá. Você não vai voltar a ser um macaco mais. Que já foi, mas não vai ser mais. Você não vai voltar a ser uma baleia. Já foi. Já. Você não vai voltar a ser uma vaca, um boi, um cavalo, um quadrúpede, né? Tem 4 patas, né? Mas já fomos. Aguarde os 3 reinos. No livro dos Espíritos, aguarde. Que você vai entender de uma outra forma que você nunca ouviu na tua vida. Ali eu acho que eles vão instituir, sim, a fogueira aqui na Terra. Ainda mais se me descobrirem. Entendeu? Então não existe o retrógrada. Chegou no nível em que nós chegamos, não existe retrógrada. Apesar que, durante toda a evolução de todos os seres em todos os reinos, não existe retrógrada. Ué, mas e o animal que reencarna no corpo de um animal? Ele reencarna no corpo de um animal. Ele não reencarna no... Vou simplificar, porque depois nos 3 reinos vai haver uma certa complicação, mas para mim é muito fácil. Aquele ser que chegou até o reino animal, ele não retorna ao ambiente do vegetal. E nem do vegetal no mineral. Você entendeu isso aí agora? Não, né? Aguarde para mais para frente. Então, olha só. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus. Olha só para você ver, ó. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus. Quem nós conhecemos como ministro de Deus aqui na Terra? Apenas um ser. Que há 2000 anos atrás, uma centelha do seu eu aqui esteve. Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só para você ver como é importante o estudo, o conhecimento.
Jesus nos disse, gente, conhecereis a verdade que ela vos libertará. À luz da doutrina espírita, então, é uma maravilha, porque aqui remonta as causas, nos mostra, nos prova, entendeu? Então, ó, eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. O que isso quer dizer? Que todos aqueles ministros, no nível em que eles se encontram, eles procuram agir de acordo com as leis do Criador para manter a harmonia onde eles se encontram. Então, cada qual no nível que se encontra, se eles mantêm a harmonia, une-se todos os ministros de outros níveis mais elevados e outros níveis menos elevados, e por tudo ser harmonia, a harmonia se faz vigente e presente em todos os sentidos, devido à evolução desses seres, as quais eles já conquistaram. Não é fácil, gente. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Olha só. Eita, meu Jesus amado, eu não vou acabar isso aqui nunca. Esses ministros de Deus, como por exemplo, Nosso Senhor Jesus Cristo, vamos simplificar agora. Nosso Senhor Jesus Cristo comanda a todos os espíritos que lhes foi, Nosso Senhor Jesus Cristo comanda a todos os espíritos que lhes são inferiores e que Deus confiou a ele. Ele é quem comanda todos os espíritos que Deus confiou a ele. Ele é o guia. Ele é o modelo que nós devemos segui-lo. Engraçado que tem gente que diz assim: Jesus é o guia e o modelo, nosso. Quem disse que Jesus é o guia e o modelo nosso? Modelo nosso? Creio em Deus Padre, Credo Cruz, Ave Maria, Divino Espírito Santo, com Mãe Rainha e tudo, a família inteira. Não, gente. Jesus não é o nosso guia e o nosso modelo. Nosso modelo? Isso seria rebaixar Jesus ao lixo. Eu falo certas coisas aqui, que as pessoas falam assim: olha, esse caboclo é excomungado pela igreja. Mas que igreja? Mitologia? Criada pelo homem? Porque você acha que a igreja foi criada por Jesus? Por Deus? No princípio, sim. Mas depois Deus e Jesus foi banido da igreja pelos egoístas, pelos orgulhosos, pelos fanáticos, pelos obsessores, pelos possessos, pela ganância do ouro que impera em seus templos. Deus e Jesus foi banido das religiões. E me diga qual religião aqui na Terra que não gosta de dinheiro. Se você me disser uma, eu lhes dou os parabéns. Diga uma.
Ah, o espiritismo. Não, veja bem. O espiritismo não é de ordem do homem. O espiritismo é uma ciência, uma filosofia, uma religião divina e não de ordem humana. Então não queira falar o que você não sabe. Porque para falar você tem que ter conhecimento. E para contrapor o que eu estou dizendo, você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento do que eu tenho. Isso não é humilhando ninguém, mas é tentando mostrar às pessoas a realidade. A única ciência e filosofia e religião que não foi criada pelo homem é o espiritismo. É de ordem divina, é de ordem dos espíritos. O resto é tudo fundada pelo homem. Analisa. De onde vem o budismo? Não vem de Buda? Moisés não fundou também? Salomão, na verdade Salomão não fundou nada. Salomão, ele construiu um templo naquela época. O islamismo, o budismo. Existe, gente, você pode não acreditar, mas na Terra hoje existe de 40 mil a 60 mil religião criada pelo homem e não por Deus. Nem a religião criada por Moisés é de ordem divina. No princípio, foi preciso que fosse instituída da forma como foi instituída, para colocar cabresto naqueles espíritos mais inferiores. Mas você parou para analisar que as leis mosaicas, elas prevalecem até o ano de 2021, quando ainda impera o olho por olho, dente por dente? Bate lá, bate cá. A lei do Cristo, a lei de Deus ainda não impera aqui na terra. Aqui ainda impera a lei de Moisés, o olho por olho, dente por dente, o julgamento, a acusação. Mas você não está acusando, você não está julgando, não. Eu estou mostrando através de um estudo como a humanidade encontra-se cega ao ponto de não reconhecer essas questões. Agora, se eu não falar, quem é que vai falar? Os engravatados vai falar? Então, olha só para você ver, ó. Auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições. Agora, os homens, isso é simbólico, tá? Homens é resumindo espírito, sofredores, espíritos inferiores, almas sofredoras no corpo físico, almas sofredores no corpo físico, tanto masculino quanto feminina. Tá bom? Porque às vezes fala homem, aí vem o lado do machismo, né? Aí a pessoa fala assim, ó, tá vendo? Tudo pende pro lado do machismo. Mas é aquela questão que nós já tratamos, né? Muitas pessoas dizem que Nosso Senhor Jesus Cristo foi machista quando ele escolheu 12 apóstolos para segui-lo e nenhuma mulher. Sabe quem diz isso? Os ignorantes.
aqueles que não têm conhecimento das leis de Deus. Por quê? Porque você sabe, eu já disse isso, você sabe já, que eu já disse aqui. Você sabe qual foi o primeiro apóstolo que Jesus escolheu aqui na terra? Foi Pedro? Não, não foi não, meu bem. O primeiro apóstolo que Jesus escolheu aqui na terra chama-se Maria, sua mãe, uma mulher, a qual, se não fosse através dela, ele não teria nascido, a sua centelha não teria nascido aqui há 2000 anos atrás. Então Jesus, o primeiro apóstolo de Jesus, ou a primeira apóstola, chama-se Maria. O segundo apóstolo chama-se Pedro. O segundo apóstolo chama-se Pedro. Então as leis divinas aqui na terra começou através de uma mulher, Maria, a primeira apóstola. Agora, o machismo e a personalidade humana, a fantasia humana, o machismo é que não permitiu que a mulher continuasse fazendo parte dos dogmas das leis divinas, porque eles sempre quiseram inferiorizar a mulher, o machismo, as trevas, o anticristo, não lhes dando a ela o direito que ela sempre teve desde quando Cristo a escolheu como a primeira apóstola. No entanto, igreja é masculino ou esse nome é feminino? Engraçado, né? Igreja é feminino, é feminina, é um termo feminino, não é masculino. E engraçado que os de saia estão lá liderando a igreja que é feminina na condição de masculino. E ainda não admitem que são machistas. E se deixar eu falar? Concita-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. É confiado a esses seres esses nomes, né? Anjos, arcanjos ou serafins. É confiado, mas esses nomes são mitológicos, não são reais. Porque esses seres, eles não necessitam desses termos. Pode os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçosos seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Você viu só? Pode os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçosos seriam aqueles que pretendessem tê-los constantemente às suas ordens. Esses seres puros, eles não se encontram sobre as nossas ordens. Nós é que vivemos sobre as ordens deles. Presunçosos seríamos se imaginássemos dessa forma que eles é quem tem que viver sob o nosso comando. Não, nós é que vivemos sob o comando deles. Gente, é Jesus que vive sob o nosso comando ou nós é quem vivemos sob o comando dele? E Jesus se manifesta através de 1000 modos aqui na terra
para nos ajudar. E Jesus se apresenta através de 1000 formas, através de um amigo, de uma amiga, de um conselho, de um esclarecimento, de um apoio, de um auxílio. Por isso que nós temos que nos reconhecer que somos irmãos em processo de evolução. Jesus encontra-se em toda parte, num nível limitado, mas ele se encontra. Então, ele pode vir até nós, mas nós não podemos ir até ele, devido ao nível evolutivo dele e devido à nossa fraqueza evolutiva. Então, eles não vivem subjugado a nós, mas nós é quem vivemos subjugado a eles. E como nós nos subjugamos a eles? Através do bem, do amor que façamos aos outros. Através das orações que façamos a Deus, a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima. Você viu, gente, como é tão fácil. É tão fácil nos conectar a esses seres. É tão fácil. Gente, o que nós estamos tratando aqui, com todo respeito, eu digo isso não é para humilhar, não. Mas isso é uma pinceladazinha, gente. Tem hora que eu fico pensando assim, mas eu estou tratando desses assuntos aqui. Isso aqui é coisa do prezinho. Vamos para o próximo vídeo.